obediência ao mandamento do Senhor Jesus Cristo e por sua fé nele como único e suficiente Salvador, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obediência ao mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo e por sua fé nele como único e suficiente Salvador, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 28, último capítulo de Mateus, na verdade as últimas palavras de Jesus, e nessas últimas palavras ele dá instruções importantíssimas. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Algumas instruções importantes de Jesus. Mateus 28, versículos 16 até o versículo 20, a palavra de Deus diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Últimas palavras de Jesus, e essas últimas palavras são instruções preciosíssimas e importantíssimas para a igreja. Nos seus ensinos, Jesus ele estabeleceu duas ordenanças, as quais deveriam ser cumpridas pela sua igreja. Uma delas nós já cumprimos no primeiro domingo desse mês, que foi a ceia do Senhor. E hoje à noite nós vamos estar cumprindo a outra ordenança, que é a ordenança do batismo. Todo o primeiro domingo do mês nós celebramos aqui na nossa igreja a ceia do Senhor. E naquele primeiro domingo que nós celebramos, nós falamos especificamente sobre a ceia. Então nós falamos sobre o propósito da ceia, o que significa a ceia, o que simboliza a ceia. E hoje, da mesma forma, o que nós vamos fazer é entender o propósito do batismo, o requisito para o batismo e o modo bíblico para o batismo. São três questões que muitas pessoas são extremamente equivocadas quanto a elas. E eu estou me referindo até mesmo denominações que são chamadas evangélicas. Evangélicas. Quando alguém pergunta para mim, eu não sei a forma com que você lida com isso, mas quando alguém pergunta para mim, você é evangélico? Eu prefiro responder assim: eu sou cristão e Jesus me salvou, eu sou salvo. Porque aí é interessante, quando nós respondemos dessa forma, normalmente a pessoa faz sabe aquela cara de paisagem, sabe aquela cara assim de aquele ponto de interrogação bem grande, bem fixado no seu rosto. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas entendem esses termos. Salvação, ser salvo. Até mesmo, infelizmente, o nome cristão hoje ele está muito defasado. Infelizmente, eu não estou dizendo, eu me considero cristão e eu me chamo de cristão. Eu levo comigo o nome de cristão. Mas infelizmente hoje você tem que explicar muito bem o que significa ser cristão, porque nós vivemos numa época tão complicada que hoje você coloca ali espíritas se colocam como cristãos, adventistas do sétimo dia se colocam como cristãos, adeptos à congregação cristã no Brasil se colocam como cristãos, e várias outras denominações que na verdade, de acordo com a palavra de Deus, não fazem parte do cristianismo verdadeiro. Não fazem parte. Então hoje a gente tem que explicar muito bem isso. Você é evangélico? Olha, eu prefiro dizer que eu sou um cristão salvo por Jesus. Salvo? Sim. Deixa eu te explicar o que significa isso. E aí é uma porta escancarada para a pregação do evangelho. Isso é importante a gente ter essa sabedoria, esse discernimento para poder levar a conversa a Cristo.
Porque afinal de contas Jesus é o ponto central não somente da nossa vida, mas da nossa pregação também, né? Então nós vamos entender esses termos. Nós temos que entender, irmãos, que o batismo ele é um acontecimento importante na vida do novo crente em Cristo. Ele é um acontecimento importante. Através do batismo nós testificamos que nós somos salvos. O batismo é isso, e nós vamos entender isso. E que nós não vamos viver mais conforme esse mundo, porque, embora nós estejamos nele, nós não fazemos mais parte dele. Nós não somos daqui. Vou dizer de novo aquela famosa frase que eu ouvi certa vez e eu sempre repito. Alguém disse certa vez: não vim para ficar, não sou daqui, não vim para ficar e já estou indo embora. E é realmente... essa é a realidade. Não sou daqui, não vim para ficar e já estou indo embora. Então esse mundo não é o meu lar. Aqui não é o meu lar. A Bíblia diz que eu sou o cidadão celestial, né? Olha que privilégio grande. E o batismo, ele simboliza tudo isso. Nós vamos entender que o batismo ele simboliza tudo isso. O símbolo do batismo, a ceia do Senhor, ela tem uma simbologia, ela tem uma representação. Mencionei no primeiro domingo que a ceia do Senhor, ela representa a morte de Jesus pelos nossos pecados. O pão ele simboliza o corpo de Jesus entregue por nós, que Isaías 53 diz que esse corpo ele sofreu por nós, ele foi massacrado por nós. E o suco de uva que nós tomamos, ele simboliza o sangue de Jesus. Aquele sangue que em Apocalipse capítulo 1 versículo 5 diz que esse sangue ele nos lava dos nossos pecados. Então isso é uma representação. Não significa que o pãozinho ele vai se tornar o corpo de Cristo. Não. Existem denominações que acreditam, né? Uma certa denominação especificamente acredita que aquele pão ele se torna o corpo de Jesus. Tanto é que eles ainda dizem, eles instruem, né? Olha, quando é colocado na sua boca você não pode morder. Tem que deixar dissolver, porque o corpo de Jesus é o corpo de Jesus. Não existe isso. O pãozinho ele continua sendo pãozinho. O suco continua sendo suco. Ele em momento nenhum não se torna o sangue. Em momento nenhum ele se torna o sangue de Jesus. Em momento nenhum. Então o batismo da mesma forma é uma representação. Nós vamos entender isso. O batismo ele simboliza, ele representa algo que aconteceu na vida do próprio cristão. É um simbolismo, é uma representação. Os irmãos vão ver hoje à noite que as duas irmãs que vão entrar, né, dentro dessa água, elas vão entrar pecadoras e vão sair pecadoras. Não existe aquele conceito de que o batismo ele lava os pecados. Não existe. As águas do batismo não lavam pecados. E pessoas colocam tanta fé nisso que muitas vezes quando nós perguntamos assim: olha, você tem certeza que você é salvo? Muitas pessoas já me responderam assim: opa, claro, eu já até me submeti ao batismo nas águas. Pessoas não usam esse termo? Eu já fui até batizado nas águas. Por quê? Porque essas pessoas, muitas dessas pessoas acreditam que o simples fato de ter sido batizado nas águas, aquelas águas, elas lavaram os pecados. Isso é complicado porque eu particularmente, se isso fosse uma verdade, eu gostaria de ter sido batizado primeiro. Porque imagina, né, se alguém batiza antes de mim, aí chega lá, deixa os pecados na água, e depois eu vou entrar nessa água suja de pecado? Eu não. Eu tive uma vantagem, né, que no meu batismo, quando eu fui batizado eu fui salvo em 96, fui batizado em 97. No meu batismo eu fui batizado num rio, numa lagoa, né, água corrente, ok, então ajudou muito. Não, irmãos, não tem nada disso. O batismo não lava pecados. O batismo, na verdade, nós vamos chegar a entender que ele é necessário para aquele que já teve os seus pecados lavados pela água, não, lavados pelo sangue de Jesus, né? Então isso é batismo. Então quando nós pensamos a respeito do batismo, qual é o propósito do batismo? Para que tudo isso? Por que é importante que um cristão seja batizado? E eu até quero dizer isso aqui, irmão. Se há alguém aqui hoje à noite que você, em algum momento da sua vida, você já reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, e você tem plena certeza disso, você sabe quando aconteceu, como aconteceu, você consegue descrever ali o momento da sua fé e tudo mais, mas você não foi batizado ainda, a gente precisa conversar, tá em débito, porque nós vamos ver
né, que o propósito do batismo é obediência. Obediência. Vocês viram aqui no nosso texto, Jesus então ele chega para os 12, né? Aqui Judas, ele já se enforcou. Judas nesse momento aqui, ele já estava pagando pelos seus pecados. Mas aí então os 11 que sobraram, Jesus se encontrou com eles, né? Eles foram lá para o monte onde Jesus havia designado, e no versículo 17, eles adoraram a Jesus, alguns duvidaram. Mas aí no 18 Jesus diz a eles, né, que ele tem todo o poder no céu e na terra. Então você vê que tudo é por Cristo, pelo poder de Cristo, porque Ele é quem tem o poder. E aí no versículo 19 ele dá então dá duas ordens aqui. Primeiro ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E a forma de fazer discípulos de todas as nações é pregando o Evangelho. Para se tornar um discípulo de Cristo, o requisito primordial é ser salvo. Ele precisa crer no Evangelho. E aí então, aí cabe a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho, né? É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas isso é outra história. Nessa conferência missionária está chegando, e nós vamos falar muito a respeito disso nessa época. Mas, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E aí então diz: batizando-os, quem? Esses discípulos, esses novos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando uma pessoa se torna um discípulo de Cristo através da salvação, quando Jesus salva aquela pessoa, ele diz ali que ela deve ser batizada. Então nota, o batismo ele não faz um discípulo. O batismo ele é para o discípulo. O simples fato de uma pessoa ser batizada não significa que ela vai se tornar um discípulo de Cristo. O batismo não transforma alguém em discípulo de Cristo. Mas ele diz ali que aquele que se torna um discípulo de Cristo, ele precisa ser batizado. E ele diz ali, né, que logo depois de ser batizado, ele continua dizendo: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quais coisas? Todos os ensinos de Cristo. Jesus está dizendo: ensine para eles os meus ensinos. E aí nós deduzimos, nós entendemos, compreendemos aqui que o que Jesus está dizendo é a respeito da palavra de Deus, que deve ser ensinada para cada cristão. É por isso, irmãos, que aqui em nossa igreja e em muitas igrejas nós adotamos esse método. Quando uma pessoa se torna um discípulo, quando ele se torna um novo crente em Cristo, quando ele aceita Cristo como Salvador, quando ele recebe o perdão dos seus pecados, naquele momento ele recebe instruções. Naquele momento ele tem a oportunidade de fazer estudos bíblicos, e tem vários irmãos aqui que se submeteram a esses estudos. Se você está aqui hoje à noite, você é salvo, você tem plena certeza disso, mas nunca fez um estudo de discipulado, eu vou te dizer, você precisa fazer. É importante, não somente para receber esses ensinos de Cristo, a palavra de Deus, mas também para poder compreender outras coisas sobre a vida cristã, para poder ter alguém para te ajudar a crescer, a desenvolver, criar vínculos. O estudo bíblico faz isso. Então por isso nós estudamos, uma pessoa faz estudo com outra. Para quê? Para criar vínculos, para aprenderem ali como se tornar um discípulo melhor de Cristo. Então é importante cada cristão ter esse acompanhamento. Mas você nota aqui que Jesus está dizendo então: faça discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí Cristo então finaliza com aquela frase maravilhosa que nós sempre citamos, mas a gente nunca entende, nunca pensa no contexto. Nesse contexto dessas ordens que Jesus nos dá, ele diz então: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele finaliza dizendo: amém. Até a consumação dos séculos.
Isso é um incentivo. Jesus está dizendo: vá, pregue o Evangelho, faça discípulos de Cristo, ensine pessoas como se tornarem discípulos de Cristo, que essas pessoas possam ser batizadas, que essas pessoas possam aprender toda a palavra de Deus, através de estudos bíblicos, através da pregação da palavra, através do culto, que essas pessoas possam estar juntas, cultuando a Deus, que elas possam criar vínculos entre si. E Jesus diz: e vocês não estão sozinhos nessa tarefa, eis que eu estou convosco todos os dias. Mas sabe um ponto-chave aqui que a gente não pode deixar de considerar? Para essa tarefa que nós, a igreja, recebemos, versículo 18, ele é importantíssimo. Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder não está em nós, o poder está em Cristo, e nesse poder de Cristo nós cumprimos a ordem que Ele nos deixou, amém? No poder dEle. Então o batismo, ele é obediência ao mandamento de Cristo. O batismo, ele significa também um testemunho, porque você viu, fazei discípulos e batize-os. É um testemunho. Ele mostra, através do batismo, aquela pessoa que está sendo batizada, ela demonstra a todos aqueles que estão presentes que ela tem uma vida de testemunho. Ela está testemunhando que um dia, em algum momento, ela se arrependeu dos seus pecados e colocou a sua fé na morte de Jesus para o seu perdão. E confiando na morte de Cristo, no seu sangue derramado por nós, essa pessoa, ela está testemunhando ou testificando publicamente que em algum momento ela creu em Cristo para ser salva, e que Jesus é o único salvador da sua vida. Então o batismo, ele é um testemunho. Eu acho que esse texto ficou muito bem entendido. Abre lá comigo num outro texto, lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vemos o mesmo conceito aqui em Atos capítulo 2. Olha só a questão da obediência ao batismo, do testemunho. E nós vamos ver uma outra questão importante aqui. Versículo 41. Aqui nós conhecemos bem a história, né? A descida do Espírito Santo, né? Pedro, a pregação de Pedro, e aí naquele dia quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. E aí diz ali no versículo 41: de sorte que foram batizados quem? Os que de bom grado receberam a sua palavra, a pregação. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. E 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, quem? Aquelas quase 3.000 almas. Então o texto continua: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, olha a comunhão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, aqueles que seriam salvos, como o Senhor sempre faz. Consegue ver aqui então? Essas quase 3.000 almas creram no Evangelho e aí foram batizados. Então por quê? Porque isso envolve testemunho da sua fé no Evangelho. Então isso é um testemunho. O batismo, ele é um ato simbólico, como a ceia do Senhor, simbolizando a morte do crente para o mundo e a sua nova vida em Cristo. Esse é o símbolo do batismo. É por isso que você tem a água, então nós podemos dizer que ela simboliza a terra, porque o símbolo do batismo é sepultamento. Então quando uma pessoa está ali na água e ela é colocada ali dentro da água, ela é imergida na água, isso simboliza morte.
é um sepultamento. Naquele momento o velho Leandro está morto, mas então quando ela é erguida novamente da água, significa que ela tem uma nova vida, ela ressuscitou com Cristo. Cristo vivificou aquela pessoa. Esse é o símbolo do batismo. Mas quando é que acontece isso? No dia do batismo? Não, lá atrás, quando uma pessoa recebe Cristo como Salvador. É isso que acontece. Por isso o batismo é simbólico, é representativo, mas é um ato de obediência, é um ato de testemunho e também é um ato de identificação. Por que identificação? Você viu aqui a forma com que esses irmãos que creram no Evangelho, a forma com que eles interagiam uns com os outros. Por quê? Porque o batismo é identificação. É naquele sentido assim de identificação. Sabe quando você diz assim: eu me identifico tanto com você, sabe? Puxa, meu amigo, meu irmão, eu me identifico tanto com você. Ou seja, nós temos tanto em comum. É um prazer estar contigo. Identificação. O batismo é da mesma forma. É uma identificação daquele novo crente com a sua igreja local. A pessoa, quando ela está se submetendo ao batismo, automaticamente ela está dizendo assim: olha, eu frequento essa igreja, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu concordo com essa igreja, eu concordo com as doutrinas bíblicas ensinadas por ela, porque tudo vem da palavra de Deus. Enfim, esse é o meu lugar. Então essa pessoa, quando ela está se submetendo ao batismo, ela está se demonstrando uma identificação com a igreja local. Por isso nós não fazemos, por exemplo, se alguém chega e diz assim: pastor, eu quero ser batizado, mas sozinho. Não, quem batiza é a igreja. Nós fazemos isso juntos. O pastor, ele é simplesmente o representante, mas nós participamos disso. O batismo, quem faz é a igreja, nós estamos fazendo, né? Agora o oficial da igreja, que é o pastor, ele faz o ato do batismo, né? Entende? Então o batismo, ele é uma identificação. Ele cria um vínculo entre aquele cristão e a igreja local. Ele confirma o compromisso daquele cristão em apoiar a sua igreja nas programações, cultos, ceia do Senhor, etc. Ele confirma aquele cristão um compromisso de ofertar financeiramente para o ministério que aquela igreja desempenha. Ele confirma a aprovação daquele cristão para com as doutrinas bíblicas ensinadas na igreja. Olha quanta informação que tem no batismo, não é? Olha só, mas é isso que acontece. É isso que acontece. E agora, quando nós pensamos no batismo, o propósito ficou claro para nós. Agora, o requisito para o batismo. Pastor, eu gostaria de batizar, mas eu gostaria de ser batizado, de me batizar, mas o que eu preciso fazer? Bom, a gente vai ter muita cautela nesse momento, tá? Muito cuidado aqui nas palavras que a gente vai usar, no que nós vamos ver na palavra de Deus. Mas eu gostaria que você, por favor, abrisse lá em Atos capítulo 8. Porque a Bíblia, se a Bíblia é o nosso padrão, então nós vamos deixar a Bíblia falar, né? Você viu então uma ordem de Jesus: fazer discípulos e batizá-los. Capítulo 2 de Atos: foram batizados os que receberam a palavra. Capítulo 8, no capítulo 8 você encontra aqui a história do diácono Filipe, chegando até aquele eunuco etíope, aquele servo da rainha, né? Para poder evangelizá-lo, né? O Espírito Santo levou ele até lá, levou o Filipe até lá. E aí, durante a sua evangelização, olha o que acontece então no versículo 36 de Atos capítulo 8. E indo eles caminhando, eles quem? Filipe e aquele servo da rainha, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Parece que em algum momento, durante a pregação de Filipe, aquele eunuco, aquele servo da rainha, ele acendeu uma luz. Em algum momento acendeu uma luz, porque ele sente esse impulso pelo batismo. E ele pergunta: Filipe, a água está aqui, por que eu não posso ser batizado? O que impede? Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo assim: qual é o requisito para o batismo? A resposta de Filipe é muito importante. Olha o que ele diz então:
E disse Filipe: é lícito, é correto, você pode, se crês de todo coração. Essa é a resposta chave: se crês de todo coração. Então Filipe está dizendo para ele: olha, servo da rainha, você pode ser batizado se crês de todo coração. Esse é o motivo pelo qual nós não concordamos biblicamente com o batismo de bebês, porque um bebê não pode crer. Bebê não pode crer. Então, na verdade, isso na verdade não é um batismo. Mas aí pergunta-se assim, né? Foi me perguntado até há pouco tempo atrás: pastor, qual que é a idade que pode ser batizado? A Bíblia não fala idade, não fala. Aí essa pessoa disse assim: não, mas é porque geralmente, né, tais denominações batizam a partir dos 12 anos. Bom, a única referência de 12 anos que nós temos é o Senhor Jesus Cristo lá no templo aprendendo com os mestres ali, não é verdade? Mas a Bíblia não fala nada sobre 12 anos. E irmãos, onde a Bíblia não fala, nós não podemos ter ouvidos, né? Eu ouvi essa frase certa vez e eu achei importante. Ou seja, a Bíblia não menciona com quantos anos, a Bíblia menciona se crês. Então é necessário uma pessoa chegar ao entendimento de algo. Esse entendimento, ele chega aqui e a pessoa crê. E aí essa fé é que permite que ela seja batizada. E aí então a resposta daquele servo da rainha foi: respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando uma pessoa fazia uma afirmação dessa naquele tempo, significa que aquela pessoa conhecia fatos sobre Jesus, conhecia ali o fato de que Jesus havia vindo a esse mundo, enviado por Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou que ele era o Filho de Deus, que veio para morrer pelos pecadores. Então essa frase, embora seja uma frase simples e pequena, curta, mas existe muita informação. Não é como hoje você pergunta para as pessoas: por que Jesus veio ao mundo? Qualquer pessoa provavelmente vai te responder assim: Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para dar a sua vida por nós, Jesus veio para nos dar um bom exemplo, Jesus veio para isso, para aquilo. Mas irmãos, saber os fatos é uma coisa, agora experimentar, crer, ter fé é outra. Porque para ter fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é necessário que uma pessoa creia no que a palavra de Deus ensina sobre o próprio Cristo. E o que ela ensina sobre o próprio Cristo é que Ele é o Cristo, né, o Filho de Deus, enviado por Deus para morrer pelos nossos pecados. Então automaticamente aquele homem, a sua fé chegou o seu entendimento levou à fé de que ele já estava. Se você ler o contexto, você vai ver, ele estava lendo sobre o profeta Isaías. Ele estava lendo mais especificamente Isaías capítulo 53. Ele estava lendo nesse momento. E aí Filipe chega até ele. Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? E o que ele responde? Como que eu posso entender se ninguém me ensinar, se ninguém me explicar? E aí então Filipe começa a explicar e evangeliza aquele homem. E em algum momento aquele homem, ele creu, conforme Isaías 53 diz ali, que o Senhor Jesus Cristo foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele diz ali que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Isaías 53 diz que o Senhor Jesus Cristo, ele foi morto pelos nossos pecados, ele foi afligido pelos nossos pecados. Então quando ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é porque a sua fé, o seu entendimento daquele texto trouxe fé à realidade daquilo. Em algum momento ele creu em Cristo e ele foi salvo. Então ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que acontece logo em seguida é lindo isso aqui, versículo 38. E mandou parar o carro e desceram. Depois a gente vai fazer uma abordagem nessa palavrinha, tá bom? Desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Filipe, que impede que eu seja batizado? Olha, eunuco, você precisa fazer
o estudo A, estudo B, estudo C, estudo D, e depois a gente tem que fazer um acompanhamento, e aí depois a gente precisa averiguar se a sua vida está 100%, e depois nós precisamos ver, né, isso, você cumpre esses requisitos aqui, olha, e depois a gente precisa passar, né, você precisa passar por um crivo, e não sei o que e tal, e depois, queridos, nós não batizamos à torta e à direita. Quem quer ser batizado? Opa, então vem cá, vai batizar agora. Nós não fazemos isso. Nós tomamos o maior cuidado. Quando uma pessoa aceita Cristo como Salvador, nós observamos aquela pessoa, nós conversamos com aquela pessoa, fazemos estudos, conversamos e vemos tudo aquilo, aonde que a fé dela está. E aí depois desse tempo de conhecimento, de sondagem, nós batizamos. Por quê? Porque hoje, infelizmente, existe muito equívoco quanto à salvação. Muitas pessoas convencidas e não convertidas. Por isso, particularmente, eu tenho muita cautela quando uma pessoa chega à igreja, antes de dizer assim, olha irmão, vem meu irmão, irmão, eu tenho muita cautela, porque primeiro eu gosto de sentar, conversar e perguntar, você tem Cristo como Salvador? Sim. Quando aconteceu? Como aconteceu? Me dá o seu testemunho. Eu tenho muita cautela. E aí depois que eu converso, que eu averigo, a gente vê tudo isso, então aquela pessoa está com a fé no lugar certo. Vamos observar se existe alguma mudança, né? Porque aquele que é salvo, ele tem a vida transformada. E aí a própria pessoa com a sua vida, ela dá o testemunho de que a sua conversão foi verdadeira. Não é verdade? E aí nós submetemos aquela pessoa, permitimos que ela se submeta ao batismo. Então, irmãos, olha só, se você verificar, não precisa abrir, mas em Atos capítulo 9, Paulo foi batizado logo depois da sua conversão. Em Atos capítulo 10, o capitão do exército, Cornélio, foi batizado logo após a sua conversão. Capítulo 10, em Atos capítulo 16, você encontra o carcereiro, ele foi batizado logo após a sua conversão também. Então não existe um protocolo a ser seguido, existe uma cautela. Mas um protocolo, não, a Bíblia não nos dá. Então, com isso, o que nós entendemos é que o requisito para o batismo, se nós formos olhar assim, de uma forma mais exata e direta, é salvação. É salvação. Mas também, o que nós não podemos deixar de dizer é que, embora o requisito primordial seja salvação, a pessoa tem que ter uma disposição para a obediência também. Porque imagina, pastor, eu quero ser batizado, mas eu não vou frequentar a igreja, não quero participar, mas eu quero cumprir a ordem de Jesus. Você não acha que fica um pouco incoerente isso? Pastor, eu quero ser batizado, eu já tenho Cristo como Salvador e tudo mais, mas olha, eu não quero largar meus pecados não. Mas eu quero ser batizado, porque afinal de contas eu tenho que obedecer, não tem? Peraí. Não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com uma vida transformada, mas quer. E por que iria querer ser batizado? Isso é incoerente. Entende a cautela que a gente precisa ter? Isso é extremamente importante, né? Irmãos, acho que deu para entender muito bem a respeito disso, né? O modo bíblico para o batismo. A palavra batizar significa literalmente, na sua língua original, imergir ou mergulhar. Já te dá uma ideia do modo bíblico? Eu sei que sim, né? O batismo, ele simboliza a morte e a nova vida do cristão. Sepultamento, ressurreição. Sepultamento, morte, vivificação dada pelo Senhor, no momento em que a pessoa aceitou a Cristo como Salvador. Então, em outras palavras, a forma correta do batismo é por imersão. E onde nós vemos isso na palavra de Deus? Atos capítulo 8, você viu aí? Desceram ambos à água. Eles desceram dentro da água, entraram na água. Além disso, se você olhar em João capítulo 3, no versículo 23, João Batista diz ali o texto que ele estava batizando em Enom, porque ali havia muita água. Em Mateus capítulo 16, quando Jesus foi batizado, diz ali que ele logo saiu da água. Saiu da água.
Se saiu, é porque em algum momento esteve dentro, né? E esse testemunho aqui do eunuco, né? Então fica claro para nós. Enfim, a ceia é um simbolismo da morte de Cristo, onde o pão simboliza o seu corpo e o suco simboliza o seu sangue, ambos entregues para a nossa salvação. O batismo, a outra ordenança, significa também a morte do crente. Também significa morte, mas a morte do crente, onde aquele cristão ele demonstra que morreu para o pecado, mas agora Deus o ressuscitou e o deu vida, porque conforme o texto que nós lemos no comecinho do culto, Efésios capítulo 2, no versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Batismo é isso, morte e vida. Morte para os pecados, vida para Cristo. Amém? Batismo é lindo, irmãos. A mensagem que tem no batismo é maravilhosa. Conseguiu entender perfeitamente? Alguém mais quer ser batizado? Não. A gente não faz isso, tá bom? Deus é bom, amém? Pela salvação que Ele nos dá, né? A irmã Maria Moraes e a irmã Patrícia, elas deram o seu testemunho, né? Ambas, elas reconheceram, né, que o Senhor Jesus Cristo, elas disseram com as suas próprias bocas que Jesus é o seu Salvador, único Salvador. Ambos disseram isso. Nós não conseguimos ver o coração, o Senhor vê. Mas pelo testemunho que as duas irmãs deram e pelas palavras que elas disseram, e também, por que não dizer, pela forma que elas têm estado conosco, né, durante tanto tempo, porque eu não sei, uma pessoa continuar participando conosco, né, sem ser salvo, é um problema, né? Mas essas irmãs, então, elas já estão conosco há algum tempo. As duas irmãs testemunham que Jesus é o seu único Salvador, e aí, mediante a isso, nós vamos estar realizando o batismo das duas. Amém? E que o Senhor seja glorificado através da vida delas. E lembra, o que o batismo significa então? Não esquece: obediência, testemunho e identificação. E espero que tenha ficado claro tanto para nós aqui, especialmente para as duas irmãs. Batismo não salva ninguém, mas o batismo ele é simplesmente uma ação externa que professa uma realidade interna. Algo aconteceu comigo, e o batismo vai demonstrar o que aconteceu. Amém?